Sempre pensei que minha vida era perfeita. Meu quarto era um modelo de organização e ordem. As paredes estavam pintadas de um tom neutro, os móveis eram cuidadosamente organizados e cada objeto tinha seu lugar. A cama estava sempre arrumada com lençóis brancos e impecáveis. Cada manhã começava com um ritual meticuloso. A luz do sol entrava pela janela, o despertador soava suavemente, e eu me levantava para iniciar o dia com a mesma rotina precisa. Era uma vida sem surpresas, sem variações. No entanto, comecei a perceber pequenas discrepâncias. Um dia, notei que o livro na estante parecia ter mudado de lugar. Outra manhã, um dos quadros estava levemente inclinado. A princípio, achei que estava apenas cansado ou distraído, mas essas pequenas mudanças começaram a se acumular, e uma sensação desconfortável começou a se instalar. Os flashes de luz que eu via começaram a se intensificar. Eles apareciam do nada, como se alguém estivesse piscando uma lanterna em meu campo de visão. Esses flashes eram acompanhados por sons estranhos, como murmúrios indistintos que eu não conseguia identificar a origem. O quarto, que antes era um santuário de calma, tornou-se um lugar de inquietação constante. As sombras nas paredes começaram a se mover, criando formas estranhas que pareciam me observar. Eu tentava ignorar esses sinais, acreditando que era apenas estresse ou cansaço. No entanto, a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Em uma noite, eu vi claramente uma silhueta de uma pessoa no canto do quarto. Sua presença era opressiva e parecia carregar uma sensação de maldade. Tentei acender as luzes e fazer barulho para espantá-la, mas nada funcionava. A silhueta permanecia, como se estivesse me observando constantemente. O medo tomou conta de mim. Eu comecei a evitar passar muito tempo no quarto, mas isso não ajudava. As figuras na sombra se tornaram mais reais e agressivas. Eu via essas figuras se movendo pelas paredes, como se estivessem tentando se comunicar comigo. Cada vez que eu fechava os olhos, o quarto parecia se tornar mais escuro e opressivo. Os pesadelos se tornaram frequentes. Em meus sonhos, eu estava preso em um labirinto interminável de corredores escuros e figuras sombrias. O pânico que eu sentia no sonho parecia se manifestar na realidade. Eu acordava com o coração acelerado, suado e com a sensação de que algo estava prestes a me alcançar. Decidi fazer uma pequena mudança no quarto, movendo a cadeira para o outro lado da mesa. Quando ajustei o espelho na parede, vi algo que não deveria estar lá, uma mensagem escrita em uma língua que não reconhecia, coberta por um embaçamento que parecia se formar e desaparecer. O pânico se instalou. Eu estava começando a questionar se o espelho estava me mostrando algo que não era real. A realidade parecia distendida. O tempo e o espaço começaram a se sentir flexíveis. As figuras na sombra se tornaram mais definidas e suas intenções pareciam mais claras, quase como se estivessem tentando se comunicar comigo. Comecei a ouvir sons que não conseguia identificar, sussurros vindos de fora do quarto, batidas nas paredes, e o som de algo se movendo. Eu me sentia como se estivesse em um estado de vigilância constante, sem saber o que era real e o que não era. O desespero tomou conta de mim. Eu passei a vigiar cada canto do quarto, procurando sinais de algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma resposta. A sensação de estar sendo observado nunca desaparecia, e a realidade parecia se desfazer ao meu redor. As figuras na sombra se tornaram mais agressivas, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro delas. Em um momento de desespero absoluto, comecei a gritar por ajuda. No entanto, o som parecia desaparecer antes de chegar a qualquer lugar. Eu me via completamente isolado, como se o quarto estivesse se fechando ao meu redor. A sensação de estar preso e sem saída era esmagadora. Cada dia parecia se tornar uma repetição do anterior, mas com uma crescente sensação de opressão e pavor. As pequenas mudanças no quarto se tornaram mais notáveis. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes.
Às vezes, eu encontrava objetos quebrados que eu não lembrava ter danificado. Finalmente, em um momento de clareza devastadora, percebi que o que eu estava vivenciando não era real. O quarto, as figuras, os flashes, tudo fazia parte da minha mente perturbada. Eu havia sido internado em um manicômio, e o quarto perfeito era uma criação da minha mente em colapso. Os flashes de luz, as figuras sombrias e as mensagens eram projeções da minha esquizofrenia. O quarto que eu acreditava ser meu refúgio era na verdade uma cela de confinamento. Eu havia sido levado para esse ambiente como parte do meu tratamento e toda a minha percepção da realidade havia sido distorcida pela minha condição mental. Eu estava em um estado de completa desconexão com a realidade. Os sussurros e as sombras eram alucinações, e a sensação de estar sendo observado era uma manifestação da minha mente perturbada. O desespero que eu havia experimentado foi apenas a manifestação de minha mente dividida, incapaz de aceitar a verdade de minha situação. O quarto que eu tinha visto como uma prisão era, na verdade, uma criação da minha mente em desespero. A verdade foi uma revelação dolorosa e aterrorizante. Eu estava preso em um manicômio, e tudo que eu havia vivenciado era uma ilusão criada pela minha esquizofrenia.